primeiro passo, que é o que nós vamos começar falando agora, é justamente identificar. Você, como advogado, vai ter que identificar se o documento que você possui, que o cliente levou lá para você, é ou não um título executivo extrajudicial. Talvez este seja o seu primeiro problema. O cliente te procura e fala aqui, ó, estou aqui com um cheque, eu quero que o senhor execute, eu quero que a doutora execute. Então, a primeira coisa é você pegar aquele documento que ele te apresentou e ver se ele é um título executivo extrajudicial ou não. Quais são esses documentos que a lei confere o status de prova de um crédito, que ela considera como títulos executivos? Bom, primeira coisa que é importante você saber, que esses documentos, eles estão, a sua grande maioria, no Código de Processo Civil, tá? Lá no artigo 784 do CPC. Tá? Mas o mais importante que você deve saber é que esses documentos não estão só no CPC. Existem várias legislações extravagantes que também trazem, ó, determinado documento também é um título extrajudicial, ou seja, você pode entrar diretamente com a ação de execução. O segundo passo é básico. Você vai definir qual é o juízo competente para propor a execução. Tá, tudo bem. Eu tenho um cheque. Mas aonde que eu vou com esse cheque? Em qual juízo que eu vou entrar com a ação de execução? Esse é o segundo passo que você vai dar, então. Definir qual é o juízo competente para propor a execução. E como que você faz isso na prática? Bom, na prática, você vai analisar as regras de competência previstas lá no Código de Processo Civil. Aonde, professor? Onde está isso? Eu preciso muito saber. Eu estou com um cheque, estou com a promissória, não sei onde entrar. Vai lá no artigo 781 do CPC. E você vai ler os incisos e ver em qual inciso que se encaixa a sua situação. Por exemplo, o inciso 1 fala que a execução poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, ou no foro de eleição constante do título, ou ainda no foro da situação dos bens a ela sujeitos. Então, se você fez um contrato de honorários com seu cliente, e lá no contrato ficou consignado que, em caso de não pagamento, a execução vai ser processada na comarca de São Paulo, tá aí o foro de eleição, o foro que as partes escolheram, tá? É o foro competente para processar a execução. Mesma coisa um cheque. O cheque traz lá a praça de pagamento, tá? O local onde esse pagamento deve ser feito. E é por aí que você vai. Basta você ler os incisos do 781. Ah, tudo bem, professor, eu vi lá no contrato, lá que é o nosso título executivo, está previsto o Foro de São Paulo, mas tá bom, em qual vara do Foro de São Paulo eu vou propor a minha execução? Afinal de contas, eu tenho que escrever lá no cabeçalho, né? Excelentíssimo juízo da vara, o quê? Que vara que você vai direcionar a sua ação? E aí que entra a segunda coisa que você tem que fazer nesse passo, que é analisar as regras de competência interna de cada tribunal. Eu não sei se você sabe, mas toda justiça estadual, federal, tem uma coisa que se chama Código de Normas da Corregedoria e outra coisa que se chama Lei de Organização Judiciária. O Código de Processo Civil, ele traz linhas gerais sobre a competência, mas a competência local sobre as varas, que vara que vai receber determinado tipo de processo, isso quem faz é a legislação local. No caso da Justiça Estadual, é a Lei de Organização Judiciária. Você tem que ir na Lei de Organização Judiciária, que é uma lei local do tribunal, e ver. Lá vai estar escrito, é competente o juiz da vara de execução civil para processar as execuções de títulos extrajudiciais, por exemplo. E o terceiro momento você vai definir se vale a pena ingressar no juizado especial civil. Eu não sei se você sabe, eu acredito que sim, mas se o valor da sua execução, da execução do seu título, for inferior a 40 salários mínimos, você pode, ao invés de entrar na justiça comum, entrar no juizado especial civil. E como que você vai definir se isso é vantajoso ou não? Só a prática vai te dizer. Às vezes, na sua comarca, a prática te mostra que os processos que tramitam no juizado especial tramitam de forma mais rápida, mais célere. Então, é interessante que você ajuize aquele cheque lá de R$ 500, que é inferior a 40 salários mínimos, lá no juizado especial. Agora, você tem que saber que no juizado especial não há honorários advocatícios. Então, pode ser que isso não seja interessante para você. Ah, a justiça comum há honorários, mas pela praxe aqui costuma demorar demais. Então, é uma decisão interna sua. Você vai analisar o que é melhor para o seu cliente e para você. Terceiro passo para você trilhar na execução de um título extrajudicial.
Fazer busca de bens antes mesmo de iniciar a execução. Agora, o que eu te digo é que essa busca de bens para penhora, você como advogado tem que começar a fazer antes mesmo de você ajuizar a execução, porque isso pode te economizar muito tempo, isso pode facilitar muito o seu trabalho, e isso inclusive pode ser o diferencial para o seu cliente receber ou não. Porque quanto antes você fizer a penhora, você tem preferência frente a outros credores. Existem diversos mecanismos de busca de bens que o advogado pode utilizar antes mesmo de iniciar uma execução. Ele não depende apenas dos sistemas que o juiz tem acesso. Você pode falar, mas professor, eu não consigo saber se o executado tem dinheiro se não for através do Bacenjude. Tudo bem, existem outras formas de você descobrir outros bens, porque se não encontrar dinheiro quando você ajuizar a execução, o juiz vai te intimar para que você apresente outros bens e você não vai saber nada. A sua execução vai ficar travada, ou pode demorar muito mais. Eu já dei em algumas aulas, mas eu vou mencionar aqui para você algumas formas de você descobrir patrimônio do executado, mesmo antes de entrar com a ação de execução. A primeira delas é básica. Busca no Detran e nos cartórios de registro de imóvel. Isso independe de ordem judicial. Você pode formular, você mesmo, advogado, formular um requerimento para o diretor do Detran, tá? E o diretor do Detran tem a obrigação de te informar se aquele executado do CPF tal tem veículo registrado ou não no nome dele. Se tiver, você já guarda, tá? Porque você vai ver mais adiante que você já pode mencionar esse bem na sua petição inicial, tá? Mesma coisa, cartórios de registro de imóveis. Você pode fazer essa pesquisa. Outra forma de você buscar bens do executado, mesmo antes da execução, é fazer busca no site dos tribunais. Você pode descobrir, por exemplo, que o seu devedor, ele é credor de outra pessoa em um outro processo. Vamos imaginar que ele está cobrando o recebimento de um aluguel em outro processo. Se você bater o nome do devedor no site do tribunal, vai aparecer lá todas as ações em que ele figura. E aí, bingo, você descobre que ele é credor, por exemplo, de um precatório. Está esperando para receber do poder público um precatório. Esse é um bem dele, né? Um direito que ele está pleiteando, que tem valor econômico, que você vai poder mencionar lá na sua execução. Outra forma de você buscar bens do executado, mesmo antes de existir a execução, é fazer busca no portal da transparência. Às vezes o seu devedor é uma empresa que fornece, por exemplo, serviço ou material para um município e tem um crédito lá para receber. E aí lá, depois que você ajuizar a execução e que não for encontrado dinheiro, o que você vai fazer? Juiz, o meu devedor tem esse crédito aqui, eu quero penhorar esse crédito que ele tem junto ao poder público e que você, porque foi diligente, descobriu muito antes de iniciar a execução. Quarto passo. Qual é o quarto passo que você vai tomar quando você for iniciar uma execução de um título executivo extrajudicial? E é um dos passos mais importantes, que é preparar a petição inicial. É o momento que você vai sentar intelectualmente e vai preparar a petição inicial para você dar entrada. Requisito interno. O primeiro é o nome e a qualificação das partes. O segundo é a opção pelo tipo de execução, tá bom? O terceiro requisito da petição inicial, você tem que indicar, sempre que for possível, os bens suscetíveis de penhora. Então, você vai contar lá o fato para o juiz, vai fazer a qualificação das partes, vai optar pelo tipo de execução e já vai dizer, olha, juiz, o executado tem esse carro, tem essa casa, eu já estou indicando a penhora caso a gente não tenha sucesso na penhora em dinheiro, que é a que tem a preferência, tá bom? Quinto passo, e o mais importante de todos, para você entrar com uma ação de execução de título extrajudicial, é você conhecer a fundo e em detalhes o procedimento da execução. Você precisa saber e você deve analisar no seu caso concreto qual que é o tipo de obrigação que está contida lá no título, lá naquele contrato, lá naquela escritura pública, porque o procedimento é diferente para cada tipo de obrigação. Por exemplo, se for uma obrigação de pagar, então se o cliente chegou com um cheque, lá está escrito a obrigação de pagar, o procedimento está previsto no artigo 824 e seguintes do Código de Processo Civil. Porém, se a obrigação constante no título for uma obrigação de fazer ou de não fazer, está lá no contrato que as partes fizeram. A obrigação de não divulgar um segredo comercial, por exemplo, essa é uma obrigação de não fazer. Se você precisar executar esse contrato, as regras, o procedimento, estão lá no artigo 815 até o artigo 823 do CPC. Você precisa ler esses artigos antes
de dar início à sua execução, para você conhecer o procedimento, conhecer o passo a passo. Porém, às vezes, a obrigação contida no título vai ser uma obrigação de entregar, uma obrigação de dar uma determinada coisa, que pode ser certa ou incerta. Tá? Nesse caso, o procedimento está previsto lá no artigo 806 até o artigo 813 do CPC.